Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, hoje, nós vamos dar início no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Olha que maravilha. Nós vamos tentar esmiuçar alguns itens. Não que, é óbvio, de forma alguma, interferindo na literatura espírita, né? Mas, até porque a doutrina dos espíritos, como eu já expliquei várias vezes, e as pessoas estão cansadas de saber disso, ela é intocável, né? Não há necessidade nunca. Agora, a gente entende que o esmiuçamento é aquela parte em que a gente vem separar o joio do trigo, né? Porque eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos, que nós temos 2 livros dos Espíritos. Um livro dos Espíritos é composto de perguntas. Você entendeu? E o outro livro dos Espíritos é composto de respostas. O Livro dos Espíritos, eu não vou dizer ao meu ver, não. A realidade é a obra mais perfeita que existe na face da Terra. Só que a vaidade humana, o orgulho humano, o egoísmo humano, o ciúme humano não permite que a humanidade assim veja esta obra. Todas as obras, as 5 obras básicas da doutrina espírita, são importantes. Então eu costumo dizer assim, que o Livro dos Espíritos é o cérebro, vamos pensar assim, simbolicamente. O Livro dos Espíritos é o cérebro de Jesus. Eu estou apenas, para você ver como é que é as coisas, já comecei a esmiuçar nesse comentário meu. O Evangelho é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Você entendeu? Aí, nós não podemos deixar de falar a respeito do Livro dos Médiuns. Mas o Livro dos Médiuns, Luiz, é em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é em nosso Senhor Jesus Cristo qual a parte? É a parte da comunicação do mundo físico com o mundo espiritual, do mundo espiritual para com o mundo físico. Então você entendeu bem? O Livro dos Espíritos é o cérebro do Cristo. O Evangelho é o coração do Cristo. O Livro dos Médiuns representa a comunicabilidade, né? Vamos usar esse termo, a comunicabilidade
do mundo espiritual para com o mundo físico, do mundo físico para com o mundo espiritual. E aí nós temos também o livro A Gênese, que nós podemos dizer que em nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Gênese, nós sabemos, todo mundo sabe que a Gênese significa o princípio, o começo de tudo. Então, não deixa também de encontrar-se no Cristo o princípio, não dele, mas o princípio nosso nele. O princípio nosso no Cristo. Porque ele é a bússola. O Cristo é a bússola. Então eu vejo no Cristo a gênese espírita. Porque o Cristo para nós significa a base, significa o princípio. Sem essa bússola, nós não estaríamos aqui hoje. E o céu e o inferno. Aí agora eu quero ver, Luiz, o que você vai arrumar? Não tem que arrumar nada. É a realidade. Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Nem Jesus Cristo está contido o livro O Céu e o Inferno quando ele disse esta mensagem, quando ele recitou essa mensagem. Porque se você segue o Cristo, você de alguma forma se livra do inferno moral pessoal. Se você não segue os mandamentos das leis de Deus trazidas pelo Cristo, automaticamente você vive, onde você estiver, você vive aquele inferno, aqueles transtornos. Então, observe para você ver, analise para você ver que você vai observar que tem fundamentos. Então, nós vamos hoje, olha só para você ver, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que nós vamos analisar esses itens todos. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Olha só que maravilha. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Eita, gente, isso aqui vai dar o que falar que vocês nem imaginam. Possessos. Nós vamos procurar esmiuçar esse termo possessos. Convulsionários. Nós vamos procurar esmiuçar esse tema convulsionários. Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pressentimentos.
Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Olha só, gente. Influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida. Da nossa vida física. E também, por que não, né, na nossa vida por toda a eternidade. Porque, eu já começo a analisando outras questões. Porque sempre, por toda a eternidade, viveremos subjugados a outros seres, subordinado a outros seres mais evoluídos que nós. Então esses seres, eles são aqueles que nos coordenam. Mas nós não vamos chegar no topo um dia? Vamos pensar assim. Sim, nós vamos chegar no topo. Mas acima do topo haverá um outro que nós o reverenciamos ou o reverenciaremos por toda a eternidade, que é Deus, né? Que é o Deus do Livro dos Espíritos, da questão número 1, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então nós vamos chegar nesse ação dos espíritos, fenômenos, isso, influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Eita, e aí, hein? Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Será? Vamos analisando agora já. Esses temas nós vamos tratar todos. Nós vamos tratar todos esses temas aqui. Será que os bons espíritos, eles se encontram por detrás daqueles tufões, maremotos, terremotos? Será que eles se encontram por detrás desses tsunami, onde eles movimentam as placas tectônicas, alguns centímetros, e ondas de 30, 40, 50 metros de altura se forma e varre as regiões litorâneas quase que em todo o mundo. Então será que os bons espíritos estão ali por detrás? Será que os bons espíritos estão por detrás? Bons espíritos. Será que eles estão por detrás de resgates coletivos, como as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, as torres gêmeas World Trade Center? Será que os bons espíritos, será que eles estão por detrás daquele resgate coletivo? Você entendeu? Olha quanta coisa que nós vamos aprender.
Será que os bons espíritos estão por detrás de uma queda de um avião e que morre lá 200, 300 pessoas? Será que os bons espíritos estão por detrás de vários tsunamis? Inclusive esse que levou para o plano espiritual milhares de pessoas, né? Então, gente, nós vamos aprender isso tudo. Mas adianta um pouquinho, Luiz, já diga aí se eles estão por trás ou não. Calma, gente, nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá, né, nessa hora. Eu já sei a resposta. Mas na hora nós vamos conversar. Então nós não vamos interferir na obra de Kardec. Quem sou eu, pelo amor de Deus? Eu sou aquele que mais defendo o mestre Kardec, o bom senso, que nasceu em França. O espírito mais evoluído depois de nosso Senhor Jesus Cristo, que pisou aqui na Terra. O mais. Aí você pode me dizer assim, mas você está totalmente equivocado. Porque eu não sei se você se lembra, no versículo tal, do capítulo tal, está escrito lá que Jesus disse, mais ou menos assim, que de mulher, né, João Batista, eu reconheço que é o espírito mais evoluído que já nasceu de mulher, é o espírito João Batista. Eu também concordo com Jesus, Deus que me livre. Nossa, discordar do mestre Jesus, pelo amor de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que João Batista é o mesmo Allan Kardec. Allan Kardec é o mesmo João Batista. Por isso que não muda nada. O Allan Kardec continua sendo o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. O primeiro é Jesus. O segundo espírito mais evoluído é Allan Kardec. Porque ele é o mesmo João Batista. Você entendeu? Só que vai dizer o quê? Essas são fontes que eu fico sabendo no plano espiritual. Mas você há de convir comigo. Independente de fonte espiritual, o bom senso nosso é capaz de nos dizer que para fazer o que Allan Kardec fez, aos 54 anos de idade, compilar uma doutrina universal. Você sabe o que isso quer dizer? Que vamos limitar o universo simbolicamente. Vamos limitar. Porque ele não tem começo nem fim. Não tem limite também. Ele é ilimitado. O universo, os universos, as dimensões, elas são ilimitadas como Deus. Mas vamos simplificar, só para você entender. Entendeu? Vamos dizer que o
tudo isso, os universos e todas as dimensões, seja do tamanho de um campo de futebol. Aquela parte da grama só, tá bom? O gramado. Se você for na ponta do gramado, o conceito de Deus é um. Se você for na outra ponta, o conceito de Deus é um. Se você for na outra ponta, o conceito de Deus é um. Se você for na outra ponta, o conceito de Deus é um. O que isso significa? Que em todos os universos, em todas as dimensões, por toda a eternidade, o princípio é um só. Então, uma grandeza dessa teria que ser confiado a um ser também muito grande, né? E a espiritualidade não iria colocar lá um Luiz Antônio da vida, né? Para fazer o papel de Allan Kardec, não, né? Isso não é para qualquer um, não, gente. Allan Kardec, eu assumo que estou dizendo, é um ministro de Jesus que mais próximo de Jesus sempre esteve, desde quando o Cristo começou a sua jornada evolutiva. Porque para ser o codificador da doutrina, não é para qualquer um, não, gente. Esse ser não é qualquer um, não. Não é. Não vamos querer dizer que esse ser é um ser humano, porque ele não é humano, não. Ele está além de ser humano. Só que você não vai entender, então deixa do jeito que está. Então, nós vamos tratar aqui, olha, os espíritos durante os combates, né? Os espíritos durante os combates. Então tem aqui também pactos. Nós vamos descobrir se há ou não pactos. Nós vamos descobrir poder oculto, talismã, feiticeiros. Ai, minha boca já está enchendo de saliva, de vontade de falar sobre isso. Mas eu vou ter que respeitar. A hora que chegar o momento nos temas, aí é que eu vou abrir essa boca aqui igualzinho a matraca. Bênçãos e maldições. Você entendeu? Bênçãos. Eu te abençoo. Eu te amaldiçoo. Existe ou não existe? Nós vamos ficar sabendo lá. Tá vendo? Então, o tema de hoje, e mais um tema, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Será que os espíritos têm a faculdade de penetrar os nossos pensamentos? Por isso que eu disse no início, o livro dos espíritos, ao meu ver,
é 2 livros dos Espíritos. Ele é composto de 2 livros. Um livro dos Espíritos, pergunta, e um livro dos Espíritos só sobre resposta. Porque são perguntas coerentes, são perguntas elaboradas, respostas coerentes, respostas elaboradas, divinas, de ordem divina, onde uma pleia de espírito esteve incumbidas de trazer para o meio onde Allan Kardec se encontrava para que chegasse até ele. E ele, um mestre. Um mestre? Sim, um mestre lyonês, em França. Soube raciocinar e pôs a cachola dele para funcionar. Então nós vamos para o segundo vídeo.